quero lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Então vamos lá, dando continuidade aqui, né, aos temas que a gente trabalhou na última aula. Vínhamos falando, né, aqui nessa correção da semana 5. Só um instante. Nessa correção aqui da semana 5, né? A gente vinha falando do Leonardo da Vinci, né? Falamos bastante aqui dele, sobre todo esse contexto aqui do Renascimento, né? Agora vamos falar um pouco do Michelangelo, pessoal. Michelangelo nasceu em 1475, faleceu em 1560, né? E é um dos principais artistas do cenário renascentista, ok? Vamos avançar aqui. Aqui a gente vê algumas obras, né, do Michelangelo. Uma das principais obras dele seria a estátua de Davi, né, que ele gastou 2 anos construindo ela, né, ele gastou de 1502 até 1504 nesse projeto aí, e é um projeto impressionante, né, o projeto do Davi. É uma figura de mais de 5 metros de altura, né? Então, toda esculpida em mármore e tem diversos detalhes, né, que são muito realistas na estátua do Michelangelo, né, a estátua do Davi, que impressionam a gente. Eu lembro que quando eu era criança eu via a imagem do Michelangelo, né, a imagem do Davi, né, a estátua do Davi, e eu pensava, nossa, será que ele construiu essa estátua sobre uma pessoa viva mesmo? Eu pensava que tinha um esqueleto ali dentro, né, de tão realista que era. Porque olhem só para vocês verem, até as veias, né, do braço, né, aqui as formas de expressão no rosto, os cachos do cabelo, né, a proporcionalidade de cada membro, a disposição da musculatura, tudo isso aí comprova, né, a competência do Michelangelo na hora de fazer uma obra, né? Uma outra obra muito famosa do Michelangelo é a Capela Sistina. A Capela Sistina aí já foi um projeto que ele gastou mais tempo ainda para poder fazer. Ele gastou de 1508 a 1512, né? E a obra, na verdade, é todo o teto, né, da Capela Sistina. Essa capela aqui, né? Foi uma encomenda que ele pegou. E o centro da capela tem essa pintura aqui que é muito famosa, né? A gente pensa que essa pintura é um quadro, na verdade ela é um detalhe de um teto de uma capela, né? Para a gente ver também como o mecenato atuava dentro desse contexto renascentista aí, né? O clero financiou essa obra aí da Capela Sistina. Olhem só, no centro aqui do teto da capela a gente vai ter essa obra aqui que é a mais famosa, né? Que aonde a gente tem Deus representado, né, em uma espécie de carruagem, cercado de anjos, e Deus está indo até o homem. Olha só o antropocentrismo, né? O homem no centro de todas as coisas. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vai até o homem. Aqui é representando Deus e Adão, né? E se vocês observarem, alguns teóricos da conspiração, né, alguns estudiosos também, não é só teóricos da conspiração, não é até uma forma meio pejorativa de dizer, mas observem só essa curvatura aqui, né, dessa carruagem que Deus está usando aqui no cenário para ir até Adão. Tem gente que diz que esse é o formato de um coração humano, né, que Deus está dentro do coração humano, né, e já leva para aquela questão da como é que eu posso dizer, da experiência espiritual mesmo, né, daquela questão mais do aspecto mais sensitivo emocional, né? Mas tem uma outra visão que diz que essa carruagem ela tem o formato de um cérebro, né? Aí alguns dizem que remete àquela pergunta, né? Foi Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus, né? Mas, enfim, existem muitas teorias por trás aí, né, da Capela Sistina. Mas essa obra aí, né, simplesmente impressionante. Vamos avançar aqui.
Outro artista que a gente deve falar também, né, dentro do contexto do Renascimento, seria o Rafael Sanzio, né? Rafael Sanzio, frequentemente referido apenas como Rafael, foi um mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. Então, Rafael Sanzio, né, que a gente vai chamar aqui só de Rafael, o Rafael ele tem uma característica, uma forma, né, de construir as suas obras que exibe muito uma suavidade e uma emocionalidade, né, que, que vale a pena conferir. Aqui a gente tem essa obra, né, uma das principais obras dele, que é a Escola de Atenas, onde a gente vê aqui representada a escola de Platão, né? Platão aqui representado ao centro. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver se tem alguém chamando aqui para participar da aula. Só creio que não. Não, beleza. Continuando aqui, a gente tem a escola de Platão em Atenas, né, na Grécia Antiga, mais uma vez representando aquilo também que eu disse, né, da influência, da forte influência da cultura clássica, da cultura grega e romana antiga, dentro do contexto renascentista, né? Aqui é a obra Escola de Atenas representando a escola de Platão, né, discípulo de Sócrates. Aí, notem-se a perspectiva, o cotidiano parece um retrato, né, como se tivesse pegado no momento ali que cada um estava fazendo uma coisa, cada um estava ocupado de alguma forma, imerso, né, dentro da sua atividade, dentro da sua existência, né? Por mais que pareça ser cotidiano, a questão da escolha do artista para representar a sua arte dessa obra, né, tem todo um significado mais profundo. Aqui a gente tem uma outra obra, né, do Rafael Sanzio, que é a Transfiguração, né, que é aquele momento em que Jesus é erguido, é levado aos céus, não é? Aqui a gente vê como ele detalha mais uma vez esse aspecto, né, de cada um estar ocupado de alguma forma, cada um reagindo de alguma forma àquela situação. Aqui a gente vê a situação de uma escola, aqui a gente vê a situação de uma transfiguração divina, né, a elevação de Jesus até os céus. Veja aí a reação dos discípulos, né, a reação dos seguidores, toda uma complexidade na representação da arte dele. Aqui a gente tem uma outra obra, né, a Madonna Sistina, mais uma obra aqui do Rafael Sanzio, ok? Representando Nossa Senhora. Passando aqui, o Casamento, né, de Rafael, mais uma obra aqui. Nota-se aqui a perspectiva, né, a profundidade da obra, dá para ver que ela vai se aprofundando, né? Isso aí. Outro personagem importante também dentro do contexto renascentista, né, na área das artes, seria o Donatello. Donatello ele foi um escultor. Vamos lá. Donatello de Niccolò de Beto Bardi, chamado Donatello, foi um escultor renascentista italiano. Trabalhou em Florença, Prato, Siena e Pádua, recorrendo a várias técnicas para a confecção de esculturas em baixo relevo, com o uso de materiais diversos, como mármore, bronze e madeira. Ok? Vamos ver aqui algumas principais obras dele, né? Seria essa estátua equestre, o tabernáculo de São Jorge, Davi, profeta Abacuque. Aqui tem a estátua equestre de Gatamelata, desculpe, estátua equestre de Gatamelata, e aqui ao lado a gente tem o tabernáculo de São Jorge, ok? Uma imagem um pouco maior aí para vocês conferirem. Aqui a gente tem a imagem de Davi, né, segurando uma espada, e aqui do lado a gente tem a imagem do profeta Abacuque. Todas essas são obras, né, de Donatello. Algumas outras obras também renascentistas que valem a pena a gente conferir, pela preocupação dos artistas em representar a realidade no seu estado mais natural,
São essas aqui que eu vou passar a seguir. Essa aqui, por exemplo, do O Banqueiro e Sua Esposa, né? Essa obra de 1514. O que se destaca nessa obra não é só a perfeição, né, dos detalhes do todo, mas o que mais destaca seria esse ponto aqui, ó, dessa lente. Essa lente que está voltada de frente para a gente, né, que é o espectador, e a gente vê que para dar uma noção de profundidade mesmo, né, para retratar mesmo essa realidade, a lente ela está refletindo uma janela, né? Eles estão fazendo algo em algum lugar, né, representando o cotidiano, o naturalismo. Olhem só, uma janela aqui refletida na lente. É bom ressaltar esses detalhes porque dentro da arte medieval, né, que é a arte que existia antes, né, da chegada desse estilo renascentista, mais voltado para o realismo, com aprofundamento, né, dos detalhes e uma contemplação maior assim da figura humana. A arte medieval ela não tinha essa preocupação, né, de representar esses detalhes, de se colocar dessa forma, com esse compromisso com a realidade, né, com a expressão da realidade e a natureza. Outra obra seria o casal Arnolfini, né, de Jan van Eyck. Essa aqui também tem a mesma preocupação que a gente vê aqui, né, um casamento, né, entre pessoas da elite, e aqui ao fundo a gente tem um espelho nessa sala, né, nesse local onde está acontecendo esse casamento. A gente vê até um cachorrinho aqui. Ao fundo a gente vê esse espelho e chegando perto desse espelho, bem pequenininho aqui atrás, a gente tem refletida a imagem deles, né, de costas, né, pegando a perspectiva do espelho mesmo, ok? A gente vê como havia uma preocupação com a representação da realidade. Outro pensador, né, um humanista muito importante dentro do contexto do Renascimento era o Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e faleceu em 1642. Ok? Vamos avançar aqui. Galileu Galilei. Alguns pensadores se destacaram nesse período, como Galileu Galilei, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, ou seja, de que a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Outro pensador da época foi Erasmo de Roterdã, que discutia sobre o livre-arbítrio. Ok? Então a gente tem esses pensadores, né, do Renascimento. O Galileu Galilei se destaca por ter batido de frente com a teoria geocêntrica, que era a teoria defendida inclusive pela Igreja Católica, né? Era a teoria considerada a oficial. A teoria geocêntrica diz que a Terra é o centro do universo. Então o Sol, a Lua, todos os planetas, todos os outros astros, né, girariam ao redor da Terra, que foi o mundo criado por Deus primeiramente, né? Então tinha-se essa teoria. Mas Galileu Galilei criou a teoria, né, desenvolveu a teoria do heliocentrismo, né, e contrapôs aí a teoria do geocentrismo. A gente também vai ter Erasmo de Roterdã discutindo sobre o que era o livre-arbítrio, né, qual que era o papel do homem diante das escolhas, diante das possibilidades da vida. Não sei se vocês já observaram, nem se vocês já devem ter visto as Tartarugas Ninja. Imagino que sim, né? Só que é mais do meu tempo. Eu lembro que tinha os filmes da Tartaruga Ninja, tinha o desenho da Tartaruga Ninja, tinha o joguinho do Super Nintendo da Tartaruga Ninja, né, das Tartarugas Ninjas, e tinham esses 4 personagens aí que eram tartarugas mutantes, que, se eu não me engano, entraram em contato com lixo tóxico, lixo radioativo, e acabaram se desenvolvendo, né, crescendo e criando habilidades. E elas eram ninjas. O mestre delas era um rato que também passou pelo mesmo processo de entrar em contato com o lixo tóxico, e era um rato que foi criado por um ninja, né, um humano ninja, e aí ensinou para essas tartarugas as técnicas da arte ninja, né? E a gente tem esses 4 personagens aí, que é o Leonardo, o Donatello, o Rafael e o Michelangelo, e os nomes deles são inspirados nesses personagens do Renascimento, né?
O Leonardo é o Leonardo da Vinci, é o que usaria a faixa azul. O Donatello é, uma referência ao Donato de Niccolò, né? Seria o roxo, que a gente falou do Donatello aqui também, do Leonardo da Vinci. O Rafael, uma referência ao Rafael Sanzio, né? Aqui de vermelho. E o Michelangelo, uma referência ao Michelangelo de Ludovico, né? Que a gente falou também aqui em laranja. Então é referência, né, a esses artistas renascentistas. Agora vamos aqui às atividades. A questão 1. Complete o quadro com a explicação sobre as visões de mundo abaixo. Vamos lá, a gente tem que explicar, conceituar o que é o teocentrismo e o que é o antropocentrismo, ok? Sobre o teocentrismo, pessoal, o que a gente pode falar? O teocentrismo é o sistema onde Deus, theos em grego, estaria no centro do mundo. Então, teocentrismo vem do grego, né? Theo, que quer dizer Deus, né? Seria o centro de tudo, seria justificativo de tudo, né? Então essa é a ideia do teocentrismo, é a ideia adotada pela Igreja Católica durante a Idade Média. O antropocentrismo, o que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é um conjunto de ideias onde o homem representa a figura central. Então o antropocentrismo vai ser esse sistema de ideias que vai surgir durante o Renascimento, né? Contrapondo a ideia medieval, contrapondo a ideia teocêntrica que a Igreja defendia durante a Idade Média. Ok? O antropocentrismo aí defendido pelos humanistas, representantes aí do movimento renascentista. Ok? A questão 2. Observe o desenho Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, e responda. Letra A. Qual visão de mundo ele representa? Aqui a gente tem, né, a figura do Homem Vitruviano, que é essa figura que representa a perfeição humana, a proporcionalidade humana, né? Independente de onde você estiver vendo ele, em que posição você colocar ele, dentro desses parâmetros aqui criados pelo Leonardo da Vinci, ele sempre estaria proporcionalmente adequado, alinhado, né? Então, o que o Homem Vitruviano representa? Que visão de mundo ele representa? A visão do antropocentrismo, né? Antropo também vem do grego, que quer dizer homem, né? Então seria o homem no centro, né? É a visão aqui, ó, que representa o Homem Vitruviano, um dos principais símbolos do Renascimento. A letra B. Quais características permitem chegar a essa conclusão? O que a gente pode estar respondendo aqui? O que tem aqui no Homem Vitruviano que faz a gente, que remete a gente ao antropocentrismo? Seguinte, a perfeição do corpo humano em suas diversas possibilidades de movimento é uma contemplação estrita da figura humana, né? Da existência humana, da forma humana. Então, se adequa muito bem, representa muito bem as ideias do antropocentrismo. Que é a questão 3. Explique por que o período do Renascimento tem esse nome. Por que é chamado de Renascimento, né? Esse período, pessoal? Por quê? O Renascimento recebeu esse nome porque seus integrantes buscavam um renascer da cultura da antiguidade clássica greco-romana, né? Então, a cultura da Grécia Antiga, da Roma Antiga, vai ter uma influência tão forte, né, para esses humanistas, para esses estudiosos, vai ser uma cultura tão importante no aspecto de conhecimento, né, que eles vão tentar colocá-la em voga novamente, né, resgatá-la, fazer ela renascer, né? Daí o termo renascimento, ok? Aqui a questão 4. Observe o quadro da Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci. Na verdade, isso não é um quadro, né, pessoal? Isso é um mural, o mural da Santa Ceia, né? Foi pintado na parede de uma igreja e representa o momento em que Jesus diz aos seus discípulos que um deles o irá trair, né? E aí a gente tem aquela reação, aquela comoção dos personagens bíblicos aqui, né? A gente vê que alguns se compadecem, outros aqui negam, né? Uns aqui cochicham entre si, né? A gente tem várias reações aqui, né? Temos aqui a tristeza, temos aqui a negação, a gente vê Judas aqui segurando a bolsa de moedas, né?
que seria Judas. E aqui, ó, em azul, né? Aqui, olha só a raiva também, a reação é totalmente ligada à natureza, ao instinto, né, do ser humano. A raiva do apóstolo Pedro, né, segurando uma adaga. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ele está segurando uma adaga aqui nessa parte aqui, ó. Naquele momento que ele diz na Bíblia, que fala que ele matará quem for preciso, né? Eu não lembro direito as palavras, mas o sentido é tipo isso, que ele estaria pronto a lutar até a morte, né, para defender o Senhor Jesus. E aqui, né, o espanto, tá, o medo, né? Cada personagem vai ter a sua reação. Isso representa a complexidade da obra, né, da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Outro ponto também dessa obra seria a noção de profundidade. Olhem só, a gente tem uma noção do tamanho da sala, do galpão em que eles estão, né, do cômodo em que eles estão, pela questão da profundidade. E outro ponto também importante dessa obra seria como é que eu posso dizer? Seria essa preocupação em colocar que o lugar onde eles estão se localiza em um local maior, em uma visão maior. Olhem só o horizonte, né? Com as suas montanhas aqui, os morros, uma estradinha aqui. Toda essa preocupação com os detalhes, né? Até o entardecer aqui chegando. É bom a gente pensar sobre o quão detalhistas eram, né, esses renascentistas. Então vamos lá, depois de observar o quadro da Santa Ceia, vamos. Identifique técnicas e características da arte renascentista nessa pintura. Então, que tipo de preocupação, né, que o Leonardo da Vinci teve na hora de confeccionar essa obra, pessoal? A gente pode dizer que ele teve preocupação na escolha de cores, né? Olhem só, na preocupação que ele teve na questão da luz e sombra, né, para dar um realismo maior aqui à obra, né? A perspectiva, como eu disse aqui, a questão da profundidade, a proporção, né? A gente não vê aqui ninguém deformado, todo mundo aqui está dentro dos parâmetros de proporção física, né? O cômodo, não tem nada assim desproporcional, né? E o realismo realmente parece uma fotografia, dependendo da forma que você vê, né? Tamanho realismo, tamanho a intensidade da preocupação com os detalhes que Leonardo da Vinci teve nessa obra. Avançando aqui, a questão 5. Analise por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. De que forma que esse pensamento humanista, né, pessoal, que valoriza as qualidades humanas, valoriza o potencial humano, ajudou a desenvolver o pensamento científico? O que a gente pode estar respondendo aqui, ó? O humanismo valoriza justamente as realizações e capacidades da mente humana. Exatamente, né? O humanismo vai ser essa ideia que vai valorizar o pensamento, a razão, né? A lógica, que são inatas da espécie humana, né? Então tudo isso aí vai ser valorizado por eles, que também acaba sendo valorizado também pelo pensamento científico, né? A questão do método, a questão da lógica, a busca por uma verdade, né? Por um resultado que se aproxime o máximo possível da verdade, que possa ser repetido, né? Que possa ser reavaliado, que seja divulgado. Tudo isso aí essa busca pela verdade, né, do pensamento científico se assemelha bastante a essa valorização das capacidades humanas do humanismo, ok? Então é isso, pessoal. Peço que vocês se inscrevam no canal do professor Dimas Antônio. Parte dos conteúdos dessa aula foram embasados nos vídeos dele, né? Se inscrevam lá, cliquem no sininho, curtam e compartilhem os vídeos dele. Ele está sempre postando correções das atividades. Isso aí pode ser útil para vocês em algum momento. Sigam o canal também do professor Vini, né? O Super História. Parte dos conteúdos dessa aula também foram embasados no vídeo dele, né? Se inscrevam, cliquem no sininho, curtam e compartilhem os vídeos dele também. Ele também segue essa mesma linha de publicação no canal dele.
E aqui também o nosso canal, né, o Professor Edivaldo História. Curta, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, clique no sininho, vamos estudar história. Todas as nossas aulas são postadas aí no canal, né, que está disponível aí para vocês, para ajudar vocês mesmo com as suas atividades. Então é isso aí. Deixa eu passar agora para a próxima aula, pessoal. Só um momentinho. Vou fechar aqui, que eu vou apresentar a próxima aula. Esqueci de perguntar, pessoal, sobre o Renascimento. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender tudo aí? Deu para entender. Beleza. Deixa eu apresentar aqui. Agora vamos para a semana 6. Cara, meu Deus, não tô com paciência. O que houve, Davi, que você está sem paciência? Hein, Davi? Não, que eu tô fazendo uma prova aqui. Tá difícil. Depois procura ver minha prova também, viu, pessoal? Minha prova já está online no Conexão Escola. A prova é muito importante, vale 12 pontos. As atividades complementares também do livro, né? Vocês viram aí que são 3 atividades. Atividade da semana 1 e 2, atividade da semana 3 e 4 e atividade da semana 5 e 6, né? Essas 3 atividades, elas valem 8 pontos. Então só aí, né, na prova bimestral e nessas 3 atividades, já são 20 pontos. Mais 5 pontos da avaliação trimestral, da participação em aulas, né? Mas fiquem atentos aí a essas fontes maiores de pontos, né? Isso aí pode ajudar vocês aí na hora do fechamento do bimestre. Ninguém ficar com nota vermelha. Procurar passar no terceiro bimestre aí, se Deus quiser. Então vamos lá, pessoal. Reformas religiosas é o tema aqui da semana 6, ok? Mas referenciando assim a reforma protestante, né? O processo que foi a reforma protestante. Então, vamos iniciar aqui esse tema. Mais uma vez, recomendando o canal do Professor Dimas e o meu canal Professor Edivaldo História. Vamos lá. O que foi a reforma protestante? Em que contexto ela se deu? Né? O que estava acontecendo para surgir esse movimento aí que é tão importante e tão enraizado atualmente na nossa realidade, né? Vai ser a reforma protestante que vai criar outras vertentes, outras igrejas, né, da vertente cristã, né, de prática religiosa. A gente vai ver o surgimento das igrejas evangélicas aí dentro da reforma protestante. Então vamos lá. O que diz o slide aí? O século XVI ficou marcado pelo aumento nos questionamentos dos dogmas, que são ideias fundamentais da Igreja Católica, e na forma como ela conduzia a sociedade. Então, no século XVI, algumas verdades entre aspas, que eram defendidas pela Igreja Católica, que são chamadas de dogmas porque são verdades que não podem ser questionadas, né? A Igreja diz, por exemplo, que a Terra é o centro do universo. Se você questiona essa ideia, você está sendo um herege, você está dizendo que a Igreja está mentindo. Então, de forma alguma, você pode ter uma ideia, você pode defender uma visão que vá contra aquilo que é defendido pela Igreja, né? Isso aí é um dogma, ok? São verdades, são questões, são ideias que não podem ser questionadas. No século XVI começou a ser questionado esses dogmas. Tanto dentro quanto fora da instituição, vários pensadores escreveram e pregaram mudanças profundas, o que gerou uma série de movimentos religiosos que alteraram a postura da Igreja Católica e gerou diversas igrejas cristãs no que chamamos de reformas protestantes. Então a igreja ela vai bater de frente, ela vai responder esses questionamentos, né, os seus dogmas, de forma dura. E haviam outros grupos, né, não só pensadores, não só filósofos, não só pessoas do clero, né, que estavam insatisfeitas com essa situação de controle, de poder máximo da Igreja Católica, né? A nobreza não estava muito satisfeita com isso, porque o Papa, a Igreja Católica, detinha um poder, concentrava um poder muito grande nas suas mãos, né? Os reis,
de certa forma, eram reféns da vontade do Papa. Né? O Papa era a figura mais poderosa da Europa. O Papa ele tinha influência em todos os reinos, né, da Europa nesse período. Então, era tão grande, era tão assim, era tão desproporcional o poder do Papa nesse período, né, que o Papa, inclusive, ele tinha poder para destronar um rei, se fosse da vontade dele, se ele considerasse que aquele reinado, né, não estava de acordo com, com os interesses católicos, com os interesses da fé cristã. Né? Então, vai gerar uma certa insatisfação a extensão do poder da Igreja Católica dentro da sociedade, da influência católica dentro da sociedade, que vai influenciar diretamente o início das reformas protestantes. Né? Vem de protestante justamente desse conceito de protestar, de estar contra, de se colocar em oposição. Ok? Antes da reforma protestante, tal qual a gente conhece, né, dentro daquelas vertentes, daquela tríade, né, que é o luteranismo, que surge primeiro, depois a gente vai ter o calvinismo e o anglicanismo, que a gente vai ver um pouco mais à frente nessa aula. A gente tem aquele movimento que é dito como pré-reformista. Esse movimento aí que inclusive vai ser ressaltado aí dentro do PET, ok? Vamos ver o que o slide aqui fala sobre os pré-reformistas. 2 séculos antes dessas mudanças, do século XVI, né, então era no século XIV, né, lá para os anos 1300 e alguma coisa, 2 religiosos já tinham alguns pontos de discordância com relação à filosofia da igreja medieval. Então a gente vai ter esses 2 personagens, né, o John Wycliffe e o John Huss, né, que tinham discordâncias aí do que era pregado pela Igreja Católica durante a Idade Média. Vamos lá. O John Wycliffe ele duvidava, por exemplo, da capacidade de Jesus em transformar a água em vinho e da multiplicação dos pães. Ele desacreditava também na existência do purgatório e da proibição do casamento pelos padres. Né? Ele questionava também o celibato. O John Huss, né, ele questionava o fato de o Papa ser o líder da igreja e da riqueza dela com as doações da nobreza. Né? A Igreja Católica ela tinha muitas riquezas, né? E havia o costume da indulgência, né, pessoal? Da igreja, a Igreja Católica sempre teve essa característica da confissão, do sacerdote ter a autoridade para perdoar os pecados. Né? Isso não é de hoje. Só que nessa época aí, a igreja ela monetizava, né, de certa forma, essa prática do perdão de pecados que era realizada pelos sacerdotes. A igreja lucrava com isso. Né? A nobreza ela doava grande parte das suas terras, das suas posses, para financiar essa igreja, financiar a expansão da igreja. Ó, pessoal, só lembrando uma coisa, que essa é uma aula que está se focando nos fatos históricos, ok? Não vou dizer que todos os membros da igreja nessa época tinham a ficha suja, vou dizer assim, né? Eram corruptos, mas existia exemplos, né, daqueles que eram e que motivaram essas reformas protestantes. Então, de forma alguma é objetivo dessa aula ofender a fé de alguém. Ok? Só deixando isso claro. A ideia é a gente contemplar o que aconteceu, contemplar os fatos históricos. Tá bom? De acordo com o que está escrito nos livros aí. Então vamos lá. A Igreja Católica ela vinha passando por uma crise moral. Ok? E essa crise moral se derivava principalmente aí desses 3 pontos aí. O primeiro era o comportamento dos padres. A Igreja Católica ela sempre teve o celibato como um pilar, como um norte, como um valor fundamental do sacerdócio. Né? Os sacerdotes eles fazem um voto de castidade, né, que une eles, que segundo a ideia católica, né, aprofunda eles dentro do estudo da palavra, dentro da proximidade do exercício da fé. Ok? Só que, apesar desse ser um discurso defendido pela igreja, haviam muitos padres que
na frente da população defendiam essas ideias e nos bastidores, né, por trás das cortinas, tinham famílias, tinham, né, viviam uma outra realidade, viviam uma situação diferente. Tinham alguns que tinham filhos, alguns que sustentavam, né, viviam com mulheres como se elas fossem suas esposas de fato, né? Alguns até praticavam a poligamia, né? Tinham várias famílias. O padre ele tinha uma família ali no vilarejo ali, e tinha uma outra família ali no vilarejo tal, e sustentava as duas, né? Então assim, era bem comum essa prática dentro do clero durante esse período medieval, né, durante o século XVI aí, que vai surgir a Reforma Protestante. Inclusive vai ser a revolta da população, em grande parte, que vai facilitar a propagação das ideias protestantes, né, porque elas vão criticar diretamente aí essas atividades. Outra prática ruim da Igreja Católica, outra prática errada, era a venda das indulgências, né? A indulgência é o perdão ao pecado, pessoal. Era comum dentro do pensamento medieval, né, as pessoas terem essa questão do pecado muito presente no cotidiano, né? As pessoas realmente tinham isso impregnado dentro da consciência, dentro da visão, da perspectiva delas de mundo, e consideravam isso verdade, e não tinha nenhuma objeção quanto a isso, né? Não se calculava a ideia de um mundo sem pecado, da inexistência do pecado. O pecado era algo real, né? E isso motivava elas a buscar formas de anular esses pecados, porque esses pecados impediriam elas a chegar até o paraíso, né? E a igreja, ela oferecia esse caminho do perdão dos pecados através das indulgências. E em algumas vezes esse perdão era dado até a posteriori, né? O nobre ele chegava lá com, vamos imaginar, muitos hectares de terra, né? Muitas cabeças de gado, uma riqueza muito grande, né? E oferecia essa riqueza à igreja em troca da indulgência. E muitas vezes essa indulgência, esse perdão aos pecados, ela se dava tanto de tudo que aconteceu daquele momento para trás, quanto tudo que aconteceu na vida daquele nobre, daquele momento, para frente, né? Então, assim, todos os pecados que ele cometesse dali em diante seriam perdoados, já estariam automaticamente perdoados, né? E ele ganhava um documento, inclusive com selo da Igreja Católica, que comprovava ele, era tipo o passaporte dele para o céu, né? Que isentava ele de todos os pecados. E a igreja ficava com essas doações enormes, né, que eram controladas pelo Papa. E esse controle de tanto poder nas mãos foi gerando indignação entre a população. Outro ponto era a venda das relíquias sagradas. Tem alguns pensadores dessa época, pessoal, que dizem que se fossem juntar todos os pedaços de madeira da cruz de Cristo que foram vendidas dentro da Europa, daria para construir uma frota de navios, né? Por quê? Porque era comum esse comércio, essa venda de relíquias sagradas, né? As pessoas iam de longe, pagavam fortunas para poder comprar um pedaço da cruz de Cristo, comprar o prego que pregou Jesus na cruz, né? A placa que foi colocada pelos romanos, né? Henri Christi, né? O rei dos judeus lá. Então, tudo isso, né, gerava uma economia muito grande, né? Uma economia que eu digo assim no aspecto de giro de dinheiro, né? A igreja ela lucrava muito com essa venda dessas relíquias, né? E não eram só relíquias do Novo Testamento, eram relíquias também do Velho Testamento, né? Um pedaço da barca de Noé, ou então não sei, mil coisas, né, que poderiam ser vendidas. O próprio Santo Sudário
né, durante muito tempo foi defendido pela Igreja Católica como o próprio tecido, né, que cobriu Jesus após a sua morte pela cruz, né, que cobriram ele e a figura dele ficou estampada no tecido, o que em uma situação normal já seria muito improvável, né, a pessoa ficar carimbada daquela forma como ele ficou dentro do Santo Sudário. E depois de alguns estudos, né, depois de muitos anos a igreja negando, impedindo que esses estudos fossem feitos, né, do Santo Sudário como um documento histórico, em algum momento ela teve que ceder e percebeu-se que aquilo lá era uma produção artística, né? Então essas relíquias sagradas aí, essas falsas relíquias, né, são relíquias falsas, eu acho que já ficou claro isso, eram vendidas e a igreja lucrava muito com isso. Isso aí foi gerando mais e mais indignação. Ok? Aí a gente vai ter dentro desse contexto a figura do Martinho Lutero. O Martinho Lutero, né, vai ser um bispo que vai viver na Alemanha e ele vai ser, como eu posso dizer, vai ser esse personagem histórico aí que vai meter o primeiro pé na porta, né? Vai ser o cara que vai puxar a fila dos processos aí das reformas protestantes, né? Ele vai ser o primeiro aí dentro desse contexto das reformas. Em 1517, Martinho Lutero ele fixou na porta de uma igreja as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Então, ele vai pregar essas 95 teses, inclusive mais à frente a gente vai ver algumas dessas teses, né, que eram defendidas por Martinho Lutero, e essas 95 teses eram críticas diretas aos dogmas da igreja, né? Defendiam, por exemplo, um culto mais simples, né, que a Igreja Católica, nessa época, ela era muito mais, como é que eu posso dizer, o culto tinha muito mais regras do que atualmente, né? Atualmente o culto católico ele segue um certo padrão, né? Existe um rito dentro das celebrações católicas, porém isso tem que ser flexibilizado cada vez mais, e nessa época era muito rígida. Era tão rígido que inclusive o padre ele não poderia rezar a missa de frente para os fiéis, ele não poderia rezar a missa olhando para os fiéis, ele rezava a missa o tempo inteiro de costas para os fiéis, porque ele não podia dar as costas ao altar. O altar era visto como um local muito sagrado e mais importante do que as pessoas que estavam ali para assistir a celebração, assistir a missa, né? Então havia esse tipo de prática dentro da Igreja Católica nesse período. Então muitas dessas práticas foram criticadas. Outra prática também era que somente a Igreja detém a interpretação da Bíblia, né, das palavras sagradas. Isso aí vai começar a mudar, porque as pessoas vão começar a comprar suas próprias Bíblias impressas, né, na imprensa de Gutenberg, que é aquela que a gente até já falou sobre ela na última aula, a prensa de Gutenberg, aquela máquina que vai começar a produzir os livros através daqueles tipos móveis, né? Eles vão meio que carimbar a página dos livros nas folhas, depois eles vão reunir essas páginas e encaderná-los, né? Enlivrá-los e vender esses livros. Vai ficar muito mais fácil, muito mais barato você conseguir um livro. E um desses livros que foram mais vendidos aí durante esse período foi a própria Bíblia, né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia. O que as pessoas sabiam da Bíblia era o que o clero dizia, né? Só o clero que tinha autoridade para interpretar a Bíblia. O clero, ele vai surgir, a Igreja Católica ela vai surgir mais ou menos no século III, século IV depois de Cristo, né? E em um tempo em que para você conseguir um livro, para você ter um documento escrito, uma informação escrita, você tinha que reproduzi-la à mão. Você tinha que pegar o original e você tinha que reproduzir à mão, você tinha que escrever mesmo, no punho mesmo, né? E quando surge a imprensa, o controle dessa informação, que antes estava monopolizado pela Igreja Católica, vai ficar cada vez mais e mais difícil. Ok? Então, beleza, ele vai lá e prega as 95 teses lá na porta da igreja. Em 1520, o Papa Leão XX redigiu uma bula condenando Lutero, mandando um recado direto para Lutero, falando: ó, Lutero, você está falando bobagem, você não pode questionar a igreja, você não pode bater de frente
com a igreja. E, inclusive, o Lutero aí, nesse processo, ele vai continuar em conflito com a igreja católica, né? Vai acabar sendo expulso da igreja, vai acabar sendo excomungado, né? E perseguido pela igreja, porque a igreja ela vai querer julgá-lo, né, pelas ofensas que ele fez às ditas verdades católicas, ok? Então ele vai ser condenado, só que a condenação, a penalidade não vai chegar a ser executada. Por quê? Porque Lutero, antes de chegar ao alcance da Igreja Católica, que estava furiosa com ele é acolhido por parte da nobreza alemã, né? Ele refugiou-se e se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão. Então a primeira tradução da Bíblia do latim para o alemão, na verdade até para outra língua, né, porque o latim era a língua oficial da Igreja Católica, as escrituras não poderiam ser lidas em outro idioma que não fosse o latim, era mais um dogma da Igreja Católica durante a Idade Média. Isso aí foi quebrado pelo Martinho Lutero, né, que fez a primeira tradução do latim para outro idioma. E essa tradução aí que acabou sendo a primeira tradução a ser impressa na prensa de Gutenberg e ser comercializada aí livremente para quem pudesse e quisesse comprar. Ok? E o objetivo do Martinho Lutero, dentro dessas reformas, era reformar, era mudar esses parâmetros da igreja. Lutero ele não tinha intenção de sair da igreja, né? Ele não tinha intenção de gerar uma briga, gerar um conflito dentro da igreja, né? A ideia dele era só mudar isso aí que ele discordava. Só que ele não conseguiu, acabou saindo, se desligando da igreja, né? E dando início a um processo que vai se agigantar dentro da história aí, que é a Reforma Protestante. Nosso tempo de aula acabou. Na próxima aula eu pretendo continuar a partir daqui, de luteranismo. Disso aqui que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender tudo aí? Sim. Beleza. Obrigado por estar comigo hoje aí, Davi. Tá bom? E até a próxima. Valeu. Até mais. Até, tchau. Tchau, tchau. Valeu.